Como estão todos? Tudo bem? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Dando sequência às entrevistas com os profissionais, continuamos ao lado do professor Valdemir, meu pai, e vamos falar hoje sobre ansiedade. Professor, quando que acontece a ansiedade? Bem, a ansiedade pode acontecer no dia a dia. Ela acontece diariamente com a maioria das pessoas, mas a maioria das pessoas também consegue controlar isso. É um flash, na verdade. Eu posso pensar de repente em algo que eu posso fazer amanhã, o que pode acontecer amanhã. Certo. Mas imediatamente a minha cabeça já tem que me indicar que é amanhã. Eu pensei, tá, tudo bem, e não fico focado naquilo. O problema da ansiedade é que tem muitas pessoas que vivem pensando no que pode acontecer amanhã, mas com uma falta de confiança ou com pessimismo. Quer dizer, então ele quer saber o que vai acontecer. Certo. É diferente de eu saber que algo vai acontecer, mas eu não sei como. E a pessoa quer saber. Toda vez que eu quero saber algo que vai acontecer, isso nós sabemos que não é possível. Isso gera ansiedade. Certo. São várias coisas que podem gerar a ansiedade. Então, o pensamento é o principal. Nós temos que controlar o pensamento e manter o nosso pensamento aqui no presente, porque a raiz da ansiedade é o futuro. Toda vez que eu quiser saber o que vai acontecer no futuro, gera ansiedade. Toda vez que eu quero algo que está fora dos meus limites, gera ansiedade. Ok. Todas as vezes que os meus relacionamentos não estão indo bem e eu não ajo para consertar isso agora, ou fico esperando que isso se resolva de alguma forma no futuro, isso vai gerar ansiedade. Gera ansiedade também. Então são vários fatores que podem gerar ansiedade. Tá. Mas a realidade é que a ansiedade é aquilo que vai acontecer e que eu não sei. Certo. Então eu não tenho que me preocupar com o futuro nesse sentido de saber. Eu tenho que fazer os meus planejamentos, eu tenho que fazer as minhas previsões, as minhas projeções, mas a minha atenção não pode sair do presente. Ok. Toda vez que a minha atenção for para o futuro, do presente. saiu do presente para o futuro vai gerar ansiedade. Assim como toda vez que nós vimos no vídeo passado, que a minha atenção sai para o passado, gera depressão. Tá. Aparentemente não é difícil. Quer dizer, então é só ficar no presente. Mas para a pessoa que está habituada a viajar para o futuro ou viajar para o passado, para essa pessoa ela vai ter que fazer um exercício constante para fazer isso. Olha, aí é que está a grande dificuldade. Tratar e expor isso teoricamente, vocês vão ver que não tem dificuldade, já que a ansiedade é a saída do presente para o futuro e está ligada a coisas que eu não posso resolver hoje, que eu vou ter que esperar acontecer. O que ajuda nisso é uma vida de esperança. Eu tenho que esperar que o que eu estou fazendo hoje vai dar certo. Para isso eu preciso me planejar, para isso eu preciso me preparar, mas é tudo no presente. A nossa vida só acontece no presente. E a ansiedade existe porque há uma fuga para o futuro, aí existe uma aceleração de pensamentos que dá uma porção até de efeitos hemodinâmicos, efeitos no organismo. Tá. É isso que eu gostaria de saber. O que a ansiedade provoca? O que ela faz conosco? Né? Ela acelera o organismo. Tá. Porque o nosso hipotálamo, que interpreta as nossas ações, passa por ele os nossos pensamentos e tudo, ele é que desencadeia, através de toda uma rede nervosa e de hormônios, certo, aquilo que vai acontecer no nosso organismo. Tá. Olha, então, hoje o que está acontecendo com a ansiedade é uma coisa muito grave. A previsão que nós temos, a minha inclusive, por estar tratando já há 20 anos pessoas depressivas, pessoas ansiosas e alguns outros distúrbios,
eu vejo o seguinte, que nesses últimos anos a ansiedade cresceu muito, aumentou demais e continua aumentando. Tá. Enquanto a depressão continua existindo, sempre foi o mal do século. Certo. Já era mal do século no final do século passado, mudamos de século e a depressão continua sendo o mal do século. Mas a ansiedade está com tudo para superar os problemas que nós temos com depressão. Por quê? Porque cada vez a ansiedade está sendo mais gerada. Veja, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo sobre isolamento. Sim. Muita gente que estava equilibrada perdeu o equilíbrio. Sim, com certeza. A preocupação, será que vai manter o emprego? Será que vai dar certo? Será que eu não vou pegar o vírus? Olha, isso gerou uma ansiedade. Então, um grande gerador de ansiedade é o será. Tá. E se será, eu não sei. Então é melhor eu assumir o que mata a ansiedade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas hoje eu estou usando máscara, hoje eu estou lavando a mão todas as vezes que eu posso, hoje eu estou passando gel quando eu vou em algum local e saio, quando eu vou entrar, quando eu chego em casa, a gente já sai pouco. Sim. Então veja, o meu foco no presente me tira a ansiedade. Eu estou fazendo no presente aquilo que é possível, ao invés de ficar pensando será. Porque tem gente pensando será, mas doido para ir para um baile, para um barzinho, para algum lugar, para voltar àquela normalidade que vai voltar mais para frente. Sim. Agora já está abrindo, mas eu tenho que continuar tomando os cuidados. Se eu saio, não levo a máscara, não lavo a mão, não volto, aí eu fico ansioso. Será que eu peguei? Ou será de novo? De novo. A incerteza é altamente causadora de ansiedade. A paz, a tranquilidade e o foco no presente são ansiolíticos ou quebram a ansiedade. Certo. E isto é possível fazer, mas para quem vem com o hábito de ser ansioso já há bastante tempo, é difícil mudar esse hábito. O problema maior não é com o terapeuta, não é com a teoria. A teoria pode explicar muitas coisas, mas o esforço pessoal para controlar isso é que a pessoa tem que fazer. Entendi. Então, essa é uma realidade cruel hoje. Certo. Agora, a ansiedade está aumentando tanto que, da mesma forma que a depressão mata muitas pessoas que chegam ao suicídio, hoje a ansiedade está matando pessoas por um infarto adrenérgico. A ansiedade se acelera tanto e se associam vários fatores causadores de ansiedade, e a pessoa tem uma descarga muito grande em sua complexidade química do organismo dos elementos químicos energizantes. Acelera o coração, faz transpirar, faz uma porção de eventos, mexe na hemodinâmica, que eu falei, que hemodinâmica é a circulação do sangue, todos os movimentos de fluidos no nosso corpo. Então ele acelera isso, e tem pessoas jovens com menos de 30 anos, e não são poucas, as notícias é que não são muito frequentes de serem dadas, mas morrendo de infarto adrenérgico, um infarto causado simplesmente por um excesso de ansiedade que gera um excesso de substâncias estimulantes. Porque se eu estou ansioso e quero fazer, o organismo vai me preparando para fazer isso. Da mesma forma que quando eu fecho a minha porta à noite, apago a luz, sento na cama, pus uma roupa confortável, ele desacelera as substâncias químicas estimulantes e libera substâncias estabilizadoras. Aí eu vou e durmo. O organismo faz isso de acordo com a nossa atitude, com a nossa ação. Se eu estou correndo e fazendo, ele vai me manter assim. Então é algo que a pessoa ela pode estar bem de saúde, mas se ela entrar nesse espiral de movimento, de movimentação, isso. Aí ela pode também chegar a esse ponto. Pode. O tratamento da depressão e da ansiedade, eles têm vários fatores que são iguais. O cuidado pessoal, alimentação, exercício regular, o sono, vir para o presente. A diferença é que aquele que está depressivo precisa se animar e se movimentar. E o ansioso precisa reduzir o movimento.
Mas aí surge um problema, né? Porque eu acredito que hoje na sociedade aqueles ativos, né, quem é muito ativista, essa pessoa acaba sendo tido como uma pessoa que se sobressai. Isso. Exato. E até eu ouço principalmente de clientes que me falam, não, mas um pouco de ansiedade é bom, é necessário. E eu falo, não é necessário. Sim. O que é necessário é você manter o seu foco no presente, naquilo que está fazendo. Muita gente, por exemplo, vai deitar e não consegue dormir porque o foco não está em dormir, certo. Não está no sono. Está com a cabeça em outras coisas. A cabeça está assim, pensando no que poderá ou no que será que vai acontecer amanhã. Sim. Falei, o motor da ansiedade é esse, é eu querer saber, assim como eu querer ter aquilo que eu não posso também, o que não está nas minhas possibilidades. Certo. É uma agressão aos limites. Entendi. Tanto um lado quanto do outro. Eu tenho limites e tenho que respeitar meus limites. Eu tenho limite hierárquico para os que trabalham, eu tenho limites de horário para me locomover de um local para outro, e para entrar e sair do trabalho também. Sim. Eu tenho um limite de tempo para responder uma pergunta aqui nessa entrevista. E nós temos que trabalhar com esses limites e criando possibilidades de aproveitar as oportunidades e as possibilidades. Mas eu não posso fugir do limite. Eu tenho um limite financeiro. Eu não posso gastar mais do que isso. Sim. Nem um centavo. Os meus limites me dizem o seguinte: para colher, eu preciso plantar. Então eu preciso plantar na minha saúde física, alimentação, exercício regular e sono. Preciso plantar na minha saúde profissional, preciso de cursos, preciso de bons procedimentos dentro daquilo que eu faço, preciso me atualizar dentro das possibilidades, também não dá para ver tudo. Nós temos um excesso de informações e uma carência de profundidade. Muita gente está despertando ansiedade por causa disso. Quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais. Acaba com um conhecimento superficial, a hora que precisa expor alguma coisa não consegue. Não consegue, porque acaba sendo raso, né? É raso, mas é raso por um motivo. Você, para se aprofundar em alguma coisa, você precisa dedicar tempo para essa coisa. Sim. No presente. Sim. E as pessoas estão sem tempo de ficar no presente. Verdade. Isso é um grande causador da ansiedade hoje. Que interessante, né? Então, o depressivo, ele não planta e quer colher. O ansioso, ele pode até plantar, mas ele não quer dar o tempo do crescimento. Ele já quer colher também. Quer colher agora. E o pior é isso, porque outra característica da sociedade hoje são pelo menos 4 características altamente nocivas. O meu consumismo, tanto pode levar alguém para depressão quanto para ansiedade. Certo. Outra é o relativismo. A pessoa perde a noção daquilo que é verdade. Sim. Outra é o individualismo. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós dependemos do outro e sempre alguém depende da gente. Somos seres sociais. Mas se eu pegar consumismo, relativismo, individualismo e o imediatismo... faltou o imediatismo. O imediatismo é que é um grande fator de problemas hoje. Olha lá o que acontece. O consumismo mata a nossa poupança. Certo. O pecúlio, aquilo que é para o futuro. O relativismo mata a verdade. Certo. O individualismo mata os relacionamentos. E o imediatismo mata a perseverança. E medicação, existem medicações? Existem, claro. A ansiedade pode ser tratada com ansiolíticos, produtos que matam a ansiedade, e isso às vezes ela não precisa ser uma ansiedade tão severa. Certo. Pode precisar medicação. Se você ainda não se sente tão ansioso, mas não consegue ter um controle razoável da sua vida, das suas atividades e da sua disciplina, procure um médico. Pode ser que você já precise de algum ansiolítico. Uma medicação que diminua
esse ritmo cerebral de ondas cerebrais rápidas nos quais você entrou e vem desenvolvendo e piorando. Ok? Pode ser fatal. Pode ser fatal, né? De uma maneira rápida, o ansioso, você comentou no vídeo passado, até aqueles que não assistiram, por favor assistam, que é sobre depressão, que a medicação ela demora um tempo até agir. Sim. É a mesma questão na medicação da ansiedade, ela também demora um tempo. A mesma coisa. Tá. A gente pensa em tratamento medicamentoso como pensa num antibiótico. O antibiótico tem um foco seguro, firme, delineado, que é um micro-organismo que está ali causando uma infecção. Você dá, ele já vai e resolve. E não pode ser tomado por tempo prolongado. Ou de um anti-inflamatório. Tá. Correu demais, jogou muita bola, está dolorido, toma um anti-inflamatório, daqui a pouco relaxa a musculatura, um relaxante muscular e a dor para. Imagine, por exemplo, o tempo que alguém leva ansioso para chegar num ritmo cerebral para ter um infarto. Certo. Isso leva tempo. Uhum. Da mesma forma, quem chegou numa depressão severa, ela não chegou em 1 ou 2, 3 meses, ela levou tempo para chegar lá. Certo. Então, o fluxo do ritmo cerebral, ele é um fluxo que tem o seu próprio ritmo. Então, você começa a tomar uma medicação que vai intervir nisso, dificilmente ela vai começar um efeito perceptível em menos de 10 dias. E quem então, toma os 10 dias se não sente o efeito? E principalmente o ansioso, né? Pois é. Nós estamos falando do ansioso. O ansioso toma, o médico fala, você toma um comprimido de manhã. Ele toma de manhã e chega meio-dia, ele está igual, fala, não resolveu. Não resolveu, exato. Não vai resolver mesmo. Precisa do acompanhamento de quem está próximo. Exato. Né? Você vai num psiquiatra, ou alguns clínicos podem receitar também o medicamento para conter a ansiedade, mas a consulta é rápida, ele não tem tempo de te explicar isso. Quando dá, ele manda para um psicólogo, mas ele vai mandar quando você já não se adaptou à sua medicação. Sim. Então você vai ter que pegar aquilo e ele marca para você voltar daí 1 mês. Sabe para quê? Para ver se está funcionando. Para ver se não está de mais ou não está de menos. Porque tem produtos que você tem que ir de 1 em 1 ou 2 em 2 miligramas. Até alcançar a dosagem exata. Existe uma dosagem já que é mais padronizada que funciona com a maioria. Okay. Mas mesmo essa maioria não vai sentir um resultado dessas medicações em 1 ou 2 semanas. Tá. Se conseguir, ótimo, porque o fator de esperança e de confiança na medicação também ajuda nisso. Uhum. Mas a pessoa já toma achando que não vai dar certo. Sim. Então, continua mantendo a ansiedade. Entendi. E é normal que o ansioso faça isso. Tá. Que ele já fique no será. Será que vai funcionar? Já. E não dá um tempo para funcionar. O médico marcou 1 mês, nesse mês ele vai ver como funcionou. Pode ser que ele precise aumentar a dose, diminuir a dose ou trocar o produto. Sim. Então é uma coisa que você adquiriu a longo tempo, a longo prazo. E vai ter que tratar a longo prazo, tanto depressão quanto ansiedade, quando elas precisam da medicação. Respondi? Respondeu. Então, tudo. Tá bom. Obrigado. Tá bem. Respondeu? Gostaria de saber se respondeu tudo, se ficou faltando alguma coisa, se você identificou algo. Gostaria também de pedir para aqueles que já viveram algo parecido, para que comente de repente aquilo que você passou, pode servir, pode ajudar para alguém que esteja passando por algo parecido. Nós agradecemos a oportunidade, continuem conosco, assinem o nosso canal. Agora temos intenção de fazer vídeos com outros profissionais também, para buscarmos outras áreas. Até acho que teremos um vídeo bem interessante logo mais, que vai fugir um pouco disso daqui, desse tete a tete. Eu vou até um local conversar com um profissional e acho que será bem interessante. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Estão gostando das entrevistas?
que acharam desses temas que nós levantamos. Ficou faltando alguma coisa? Tem algum que vocês se interessaram mais e querem que nós aprofundemos? É só dizer, coloque lá nos comentários pra gente, tá? Tem alguma sugestão de profissional para que eu converse? Eu gostaria que você colocasse nos comentários também, tá bom? Muito obrigado!